Bom dia, meu prezado aluno José Roger. Vamos hoje, então, dar a segunda aula, ou participar, ou entrar no conteúdo da segunda aula de hermenêutica jurídica. E até podemos colocar também sociologia jurídica, tá? Trabalhando com o Ronald Dworkin, que, como eu falei na primeira aula, ele é responsável por se tornar um dos principais, vamos supor, teóricos, mentores, propositores das teses contemporâneas de direito. Portanto, estudar Ronald Dworkin se torna significativo até para o seu futuro lá à frente, quando vir a pleitear um concurso já na área de juiz. Porque nós vamos trabalhar o Ronald Dworkin, depois vamos trabalhar com John Finnis, e vamos trabalhando assim com teóricos mais tarde, mais à frente ainda, que vão dar muito mais fundamentação para a sua atuação dentro do direito, vislumbrando o magistrado. Então, hoje, nós vamos iniciar, como eu falei, o convencionalismo. Convencionalismo. Nós demos já 2 aulas sobre a questão da hermenêutica jurídica proposta pelo próprio Ronald Dworkin, como é desenvolvida essa semântica, essa construção gramatical, essa argumentação jurídica, e hoje nós iremos entrar já no convencionalismo. Convencionalismo. Portanto, o Ronald Dworkin, tá? Ele vai defender, dentro do convencionalismo, que o direito é o direito num ponto final, num ponto assertivo. Não é o que vão considerar os magistrados, não é o que vão considerar os juízes, os desembargadores, os teóricos, mas é sim o que é proposto. E o que é proposto é que a sua tarefa, a sua missão, é aplicar, não modificar, para adequar a sua própria ética ou política. Ou seja, o juiz ou o magistrado, ele não irá mudar o direito. O direito vai continuar sendo direito. Ele apenas vai aplicar dentro da sua tarefa, dentro do seu contexto, e assim ele não modifica, mas adequa a própria ética e a própria política da sua atividade, do seu ofício jurídico. Então, esse ponto de vista é o ponto de vista que Dworkin vai falar, que é proposto dentro de uma visão dos próprios leigos e dos próprios também conservadores do direito. Então, ela alcança tanto o leigo como o conservador na área do direito, esta proposta. Nos casos mais, vamos dizer assim, mais abrangentes, o lema de que muitas das vezes pode estar sendo mal formulado ou mal proposto por se adequar conforme o ditame e a proposta daquele que vai utilizá-lo, se torna uma expressão, segundo Dworkin, que ela está embasada e vai de encontro a uma decisão política. Vai de encontro também a uma proposta justamente que se adequa com o caso que está sendo tratado e até com o júri que vai ser enfrentado. Então, dentro de 3 concepções que podemos encabeçar sobre o direito, o convencionalismo parte de uma ambição geral do lema popular, tá? Primeiro, o convencionalismo, segundo o Dworkin, ele explica de que maneira esse conteúdo de decisões políticas do passado ele pode se tornar explícito, incontestável e também propor um direito que dependa
de convenções sociais distintas que venham designar as convenções jurídicas. Então, em particular, as convenções sobre quais instituições devem ter o poder de elaborar as leis e também até podemos ampliar essa visão de fomentar a comunidade política, de insistir com isso no convencionalismo, no possuir, no absorver das convenções. E aí, Dworkin vai mencionar os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos é determinado por uma convenção, que o direito é constituído pelas leis promulgadas pelo Congresso. É o mesmo que acontece aqui no Brasil, não é? Em partes, as leis cíveis, elas têm que ser aprovadas pelo Congresso, não é? Então, a legislatura do Estado, segundo até um modo prescrito pela própria Constituição, tá? E no próprio contexto da OEA e da ONU, as decisões da Câmara são válidas para os tribunais de contexto inferior e também superior, não é? Então, na visão de Dworkin, o convencionalismo ele sustenta que a prática jurídica ela tem que ser bem compreendida e ela se torna, segundo Dworkin, uma questão de respeitar e aplicar as convenções, de considerar as conclusões como sendo propositoras de uma herança, segundo até que podemos considerar uma convenção que tem o direito de propor convenções sociais, legislar, tá? Legislar, e também desenvolver o argumento e a linguagem propícia juridicamente para as causas que vão ser julgadas. Então, o convencionalismo, em outras palavras, ele corrige a opinião popular do leigo. Ele é o sentido, ele é a tese, ele é, vamos dizer assim, o viés, ele é o segmento, não é? Ele é o argumento central que irá corrigir a opinião popular do leigo e vai aplicar o direito dentro de uma convenção que estará sempre, constantemente, sendo inovada devido às circunstâncias que vão se encontrando, vão surgindo dentro do direito, que precisa se fazer uma readaptação. Então, os convencionalistas, aqueles que seguem e adotam o convencionalismo, que seria tipo uma escola e um segmento argumentativo do direito, ele vai propor uma descrição da prática jurídica. Todo convencionalista propõe uma descrição da prática jurídica. Então, os juízes, por si só, eles devem, primariamente, decidir se esses casos novos, de uma melhor maneira até possível, tá? Eles possam, na verdade, alcançar e obter um ganho de causa em razão de virtudes e decisões vinda do coletivo ou vinda do júri, não é? Quando tratamos coletivo, vinda do júri. Então, a versão que nós podemos dizer de um convencionalismo, estrito principalmente, ela até pode ser mais complexa, porque ela vai considerar que uma sociedade poderá ter outras convenções jurídicas, que os juízes até poderão julgar dentro de outras propostas de convenções jurídicas. Porém, o legislativo, não é? Ele defrontará
esse problema, trazendo a lume à existência, a efetividade, um convencionalismo estrito, que esse irá conceder aos juízes o poder discricionário, ou seja, de como descrever o texto e de como propor o texto jurídico. Então, nenhuma das partes vai ter a pretensão jurídica tutelada de vencer. Nenhuma. Pois o que os únicos direitos que são desta natureza, são desta proposta, eles são estabelecidos por convenção. Tá? E é dentro dessa visão, dentro desse olhar, que é preciso estar pensando, considerando e até ativando a proposta jurídica convencional. E aí o convencionalismo, partindo do princípio justamente do que propõe o Ronald Dworkin, vai dizer que o juiz deve, assim, encontrar algum outro tipo de justificativa, além da garantia do direito, além do que qualquer exigência venha consistir com decisões já tomadas pelo magistrado. Tá? É evidente, então, que uma convenção ela pode converter decisões inéditas dentro até de pretensões jurídicas que são tuteladas para o futuro. Sim, pode. Tá? Pode. E é evidente também que a convenção ela pode preceder qualquer decisão tomada pelo mais alto tribunal que surgir, também pode. Então, dentro dessas afirmativas, o sistema de regras que são sancionadas por uma convenção, eles aumentam regularmente dentro da prática jurídica. E aí nós queremos aplicar, e podemos aplicar dentro desse contexto, que existem semelhanças óbvias entre um convencionalismo, uma teoria semântica positivista e, principalmente, até podemos colocar uma teoria semântica que afirme, que defenda uma descrição e que apresente uma concretização de um vocabulário jurídico, de modo de que uma série de espécies de autocontradições possam ser refutadas, possam ser readaptadas e ajustadas. Então, com a concepção convencionalista, com essa concepção convencionalista do direito, que ela, ao contrário da interpretativa, ela enfoca uma lógica da natureza jurídica, ela propõe a prática jurídica dentro de uma melhor ambientação e aplicabilidade para os magistrados. Então, o convencionalismo, por si próprio, ele não irá negar, de forma alguma, que muitos dos advogados que têm, ou até que são propositores de posições antagônicas, tá? Entre si, vão também propor e desenvolver algumas questões que podem até ser contraditórias, mas, na verdade, são propostas distintas de cada uma jurisdição, causa e tese defendida. Então, dentro desse olhar, dentro dessa ótica, dentro dessa proposta, o cerne de qualquer concepção positiva do direito. E aí, dentro de uma posição positiva do direito, o convencionalismo se encaixa, ele vai de encontro. Vai ser proposto um direito como integridade, como uma resposta à questão da política
social e da política proposta pelas normas sociais. Então, o convencionalismo ele irá oferecer uma resposta que aparentemente até pode ser atraente a essa questão. Que questão? A das decisões políticas, que justificam com isto uma coerção, porque irão fazer uma advertência justa e vão também se subordinar às ocasiões de determinados fatos acessíveis dentro de um ideal das expectativas asseguradas, partindo de um princípio afirmativo de uma pós-interpretação do convencionalismo, em que irá servir-se claramente a esse ideal uma outra decisão tomada, a de um organismo autorizado por uma convenção distinta. E aí, partindo deste princípio, não será tão óbvio, tá? Que a segunda afirmação do convencionalismo, a negativa, venha também servir a um ideal de expectativas que já são asseguradas. Então, a afirmação negativa, ela por si só irá insistir em que um juiz não pode recorrer à garantia do direito para tomar uma decisão, quando não puder o ideal ser corrompido por qualquer sugestão de que as decisões políticas do passado possam dar lugar aos direitos e deveres diferentes e divergentes ditados e propostos pela Convenção. Certo? Então, essa é uma questão muito significativa a ser considerada. Então, a Convenção, ela vai, por si só, exigir que os precedentes venham, em cada um dos casos, supor e propor que um juiz ele venha ter a autoridade e a integridade para defender a Convenção e respaldar as decisões tomadas pela Convenção. Então, essa foi a aula de hoje sobre o convencionalismo. Nós iremos, amanhã ou na próxima aula, dar continuidade ao convencionalismo, que é um assunto de suma importância, para depois partirmos para mais 3 aulas em Ronald Dworkin, tratando sobre outros assuntos, ok? Então, acredito que com a aula de hoje, nós já demos mais um passo significativo dentro das propostas elencadas e apresentadas e defendidas por Ronald Dworkin.